Fala pessoal, professor Eduardo mais uma vez aí com vocês, trazendo aí o melhor da informática para concursos e vou trazer para vocês aqui então, pessoal da PPMG, vou trazer para vocês aqui várias questões aqui de informática para que você possa pegar aí, questões comentadas para vocês aqui pegar e estudar essas questões aí, porque são questões que misturam vários conteúdos aqui importantes para que você possa pegar então e se dar bem na hora da sua prova, do seu concurso que você for fazer aí, tá bom? Então fica ligado então que eu vou te dar a questão e a gente vai sempre comentar então o que é a questão e vocês então também possam depois anotar todas essas dicas aí que nós estamos te dando aqui, beleza? Vamos lá então para a primeira questão. É a opção de extensão padrão para salvar arquivos no aplicativo Calc e no aplicativo Writer do BR Office, respectivamente. As extensões é ODS e ODT, ODP e ODF, ODS e ODP, ODT e ODS, ODG e ODT. Qual que seria então a resposta correta que nós temos para essa questão aí? O que vocês acham? Resposta correta seria a letra A, aqui que nós temos. Então, a extensão padrão que nós temos aí para o aplicativo Calc é o ODS e para o Writer é o ODT. E eu trouxe esse quadro aqui que eu acho super importante vocês pegarem o quadro, anotar esse quadro aí, pegar isso aqui como padrão. Por quê? Porque isso aqui é uma diferença básica para vocês poderem saber essa questão de extensões, tá? Então vamos lá. Em termos de aplicativo editor de textos, se nós formos olhar aqui então, acabamos de falar aqui que lá dentro de OpenOffice, BR Office, LibreOffice, gente, a mesma extensão é o ODT, tá vendo? O Writer, o aplicativo é o Writer, a extensão padrão é o ODT. Lá na planilha de cálculos vai ser Calc e ODS, e nós temos aí o editor de apresentações, que é o Impress, que vai ser o ODP. É importantíssimo você notar isso também. E do lado de cá nós temos o Office, né? O pacote Office aí, que aí ele vai te falar o seguinte, ó, o Office até a versão anterior a 2007, você tinha o editor de texto como Word, né? E a extensão era Doc. Posterior ou igual à versão 2007 para frente, né? Nós temos a extensão DocX, que é o que nós geralmente estamos trabalhando aí nas questões de concurso, né? Mas é bom você entender essa diferença, tá? Anterior ao Office 2007, então, planilha de cálculo é XLS, e agora, né, posterior ou igual ao ano 2000, a versão 2007, nós temos XLSX. E o editor de apresentações, então, que nós temos do Office é o PowerPoint, né, a extensão padrão PPT anterior à versão 2007 e posterior à versão 2007 até atual é o PPT-X. Então isso aqui é muito importante você saber essas diferenças de um e do outro aí na prática, beleza? Show de bola? Vamos continuar então, mais item aí. Além de muitas diferenças, tanto a internet quanto a intranet possuem muitas semelhanças técnicas entre eles. Alguns dos recursos semelhantes incluem, exceto, vamos lá, os dispositivos conectados à rede, tanto na rede internet quanto na intranet, usam os mesmos protocolos de rede TCP/IP. Nós estamos querendo buscar aquilo que não existe semelhanças, ok, gente? Então, os dispositivos conectados à rede, tanto na internet quanto na intranet, usam os mesmos protocolos de rede TCP/IP? Usam. Quando a gente fala o mesmo protocolo, gente, de rede, podia falar a mesma arquitetura, a mesmo conjunto, tá? Mesmo conjunto arquitetônico, vamos dizer assim, conjunto de protocolos. Por quê? O que difere aqui a parte de ser intranet e internet é apenas a restrição de acesso. Agora, a arquitetura do processo, os protocolos são os mesmos, então por isso a letra A está correta, tá? Letra B. Assim como os sites acessíveis da internet, os sites hospedados pela intranet também são acessíveis por meio de navegadores da web, mas com acesso limitado. Certo ou errado? Isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Isso aqui está correto, concorda? Isso aqui está correto. Por quê, professor, que está correto? Por quê? Da mesma forma mesmo que você tem os sites que são acessíveis da internet, você também pode ter acesso a sites na intranet. Só que aquele site, aquele acesso que você vai ter, ele vai ser limitado, né? O acesso vai ser limitado àquele site, ou àquela web, ou àquela página que você estiver acessando, né? Então isso aqui também está correto. Lembrando o seguinte, tanto intranet quanto internet você pode acessar páginas web, gente. Tem gente que acha que a gente não pode acessar páginas web em uma intranet. Completamente errado, né?
Letra C. Usuários da intranet também podem conversar sobre seus aplicativos de mensageria personalizados, como os comunicadores digital ou Yahoo disponíveis na internet. Pode. Ele falou que usuários também podem, tá? Pode, claro que pode, desde que a empresa libere isso, o seu acesso seja liberado, você vai conseguir acessar normalmente o Gmail, por exemplo, um e-mail pessoal, ou acessar, por exemplo, lá um WhatsApp, por exemplo, na web, acessar, por exemplo, lá um Instagram, por exemplo, lá na web, você consegue, desde que a empresa ela libere esse acesso para você. Usar o seu Outlook, usar o seu e-mail pessoal, isso tudo você pode acessar normalmente, mas desde que isso aí tenha liberação para você poder fazer isso. Letra D. Os dados que trafegam pela internet e pela internet são seguros e disponíveis mundialmente. Aí essa aqui é a nossa resposta incorreta, né, gente? Porque como ele fala que os dados que trafegam pela intranet e pela internet são seguros, então vamos lá, primeiro ponto. Dados que trafegam na intranet e internet não são seguros na internet. Perceba que a internet é terra de ninguém. Dados que estão trafegando ali, você não está sabendo às vezes nem de onde que está indo, ou está vindo, né? Você não sabe qual que é a segurança que está embutida, por exemplo, naqueles dados. Você não sabe quem está pegando aqueles dados, quais são as pessoas que estão tendo acesso àqueles dados que você está trafegando na internet. Agora, numa intranet, você tem essa parte mais de segurança acontecendo, porque você tem bloqueios, você tem restrições acontecendo, a pessoa não pode acessar qualquer coisa, então a segurança está mais na internet não. E quando ele fala que são disponíveis mundialmente, esses dados não são disponíveis mundialmente. Em uma intranet, geralmente a pessoa consegue acessar somente dados internos, às vezes, da empresa, não consegue acessar fora, né? São restritos os acessos dentro da empresa, por exemplo, em apenas um único local, você não consegue acessar em qualquer local. Então, não é a disposição dos dados não está a nível mundial. Mundial está a nível da internet e não da intranet. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, para mais uma questão aqui agora. Ferramentas de firewall são amplamente utilizadas em redes de computadores, de maneira a permitir ou negar determinado fluxo de pacotes. Com relação ao firewall convencional de rede, julgue o item executivo. Vamos lá. Um firewall é incapaz de fazer roteamento. Isso aí está certo ou isso aí está errado? Certo ou errado? Isso aqui, na verdade, está errado, ok? Isso aí está errado. Por quê, professor? Porque o firewall pode sim fazer roteamento. E o que é roteamento, professor? Eu não entendi, por isso que eu errei a questão. Então agora eu vou te dar a dica para você poder não errar isso mais, né? Então o firewall é barreira de proteção. Então o firewall, na verdade, ele pode fazer roteamento. O que é roteamento, gente? Por exemplo, quando você está acessando a rede da sua empresa, por exemplo, às vezes se você tem um usuário e uma senha para você poder acessar a rede da empresa, né? Acessar o computador. Então, quando você acessa a máquina, você está acessando uma rede, por exemplo. E essa rede, e esse acesso a essa rede pode estar passando por um firewall. Somente se você tiver autenticação, por exemplo, e liberação para você poder acessar aquela rede, você vai conseguir acessar, senão você não consegue. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos redes acadêmicas, que são a rede de professores e a rede pessoal administrativo. Então, as pessoas que são professores acessam determinadas redes dentro da empresa. As pessoas que são administrativos, eles acessam outras redes da empresa. Se você quiser acessar de fora, por exemplo, aqui dentro da rede da Monster Concurso, por exemplo, você vai ter que passar por um caminho específico. E se você não tiver o acesso ali, um usuário, uma senha, para você poder passar por essa barreira, que é o firewall, você não vai conseguir, por exemplo, acessar os dados da empresa de fora da empresa. Então, por isso, o firewall também, ele faz esse roteamento aqui de coisas, bloqueios do que pode e do que não pode ser acessado ou saído da empresa, ok? Então, são rotas que acontecem, vários tipos de rotas vocês podem configurar através do firewall. E é importante vocês gravarem isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora também. O firewall não é ele não criptografa a mensagem. O que é criptografar a mensagem, gente? Tem gente que vai lá, acha que o firewall, por exemplo, vai pegar uma mensagem que você está recebendo, vai mudar a codificação dela para a pessoa não saber o que você está trafegando na sua rede. Não, ele não tem esse papel, não faz nada disso.
Quem criptografa mensagens tem outros tipos de protocolos que fazem isso. O TCP, por exemplo, ele faz esse tipo de coisa, né? Para poder garantir a parte da criptografia de troca de mensagem dentro da rede. Aí nós temos outro protocolo que é o HTTPS, que vai garantir, então, a segurança e a criptografia dos dados que estão sendo trafegados. Isso aqui é a parte da web. Então, Firewall não tem nada a ver com isso. Criptografar as mensagens que estão sendo trocadas dentro de uma rede. Não é Firewall, ele não tem essa função. Firewall também não é antivírus, não esqueça disso, gente. Tem gente que confunde antivírus com Firewall. Firewall não vê ou não verifica dados que estão dentro, por exemplo, de um arquivo. Se você receber um arquivo, por exemplo, por e-mail, ele não vai checar se aquele arquivo tem vírus ou não. A única coisa que o Firewall vai fazer é ele bloquear, por exemplo, tipos de arquivo que você está recebendo. Você pode bloquear, por exemplo, através do Firewall, lá na sua caixa de correio de todos os funcionários, nenhum funcionário recebe e-mails com .exe. Eu não deixo nem chegar para ele. Aí é o Firewall, você pode configurar essa restrição no Firewall. Agora, checar se o arquivo passou ali, checar se aquele arquivo tem vírus ou não, não é função do Firewall, porque ele não é um antivírus, tá? Também não é um anti-spam. Anti-spam, na verdade, acha aqueles sites, aquelas mensagens que vai chegando de spam para você na sua caixa de correio, acha que aquilo é responsabilidade do Firewall. E não tem nada a ver. Por isso que dentro das mensagens de mensageria que nós temos aí, nós temos dentro da própria mensageria, nós temos essa questão do anti-spam, você clicar e marcar aquela mensagem como spam. Então, ele que tem a função de fazer isso, né? E ele também não é um anti-spyware. O que é um anti-spyware? Hoje nós temos aí o Windows Defender, né? O Windows Defender, ele é um anti-spyware que são ele te defende contra softwares espiões, que ficam querendo espionar, na verdade, aquilo que você está digitando, aquilo que você está clicando, né? Então, aonde você está indo, ele não é um anti-spam, anti-spyware, ou seja, é um anti-espião. Ele não fica checando se aquilo que você está fazendo, opa, eu identifiquei que agora no seu computador que tem um spyware, que um cara espião dentro de sua máquina. Ele não vai checar isso. Ele não tem esse poder de poder fazer isso. Quem faz isso são os anti-spyware, que existem vários aí para você poder colocar e instalar no seu computador. E o último aqui, já falei, né, que ele não analisa conteúdo de e-mail. Já falei isso aqui também, ele não analisa o conteúdo de e-mail, somente as extensões ali que você pode bloquear. É coisa simples, mas é vários conteúdos aqui para você poder pegar, que já caiu em várias provas de concurso, gente. Coisas disso aqui e as pessoas confundem Firewall com esse monte de coisa que eu falei aqui que não é, tá? Então anote isso aí para você poder não se perder nas dicas. Vamos lá. Com relação a conceitos de internet, julgo o item a seguir. Olha, os navegadores de internet possuem um recurso onde é possível navegar e o navegador não realizar o armazenamento de dados da sua seção de navegação, incluindo cookies, arquivos de internet temporários, histórico e outros dados. Isso está certo ou isso aí está errado? O que vocês me dizem sobre isso? Isso aí está certo, exatamente. E quem são, então, esses tipos de recursos que nós temos nos navegadores? Então, quando ele fala aqui que esse recurso, né, não deixa o que nós chamamos de rastros digitais, né, ou seja, esse recurso não vai deixar rastros digitais. É como isso aqui é muito usado na prática mesmo, gente, principalmente quando você acessa computadores ou lugares que você não se sente confiante ali acessando aquela máquina. Então, sempre é importante você acessar esse recurso através dos recursos das navegações que você tem. Se você estiver usando, por exemplo, a Internet Explorer ou o Microsoft Edge, ele tem lá a opção de navegação in private, que chama, né? Se você estiver usando o Firefox, você pode usar a navegação privativa. Se você estiver usando o Chrome, você pode usar a navegação anônima. Isso é muito importante, principalmente para os lugares que você estiver acessando, não tiver confiança de acesso, você fazer a navegação dessa forma, porque esses dados não vão ficar gravados, eles não vão ficar registrados ali no computador, porque às vezes a pessoa pode pegar aquilo e usar para outras coisas, né? Então, coisa importante para você poder pegar os nomes que são colocados em cada navegador, sobre esse recurso que você acabou de ler aqui agora, e as teclas de atalho em cada um deles. Se você está lá no Internet Explorer, Microsoft Edge, para você poder acessar então esse recurso, basta você apertar Ctrl Shift P. E a mesma coisa para você poder acessar navegação privativa no Firefox, Ctrl Shift P também. Então, olha, Internet Explorer, Microsoft Edge e Mozilla Firefox, as teclas de atalho são as mesmas. Ctrl Shift P, você acessa esse recurso nesses navegadores. Lá no Chrome que vai ser diferente, que é Ctrl Shift N. Ctrl Shift N, você acessa esse recurso que é a navegação anônima lá no Chrome, ok? Então é importantíssimo você gravar os navegadores,
como que se chama esse recurso em cada navegador e quais são as teclas de atalho que nós temos aí em cada navegador. Beleza? Vamos lá então para mais uma questão aqui na tela com vocês. Coloquei aqui as coisas aqui embaixo, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui sem ver aqui as respostas. Ó, qual URL indicada para transmissões que envolvem informações sigilosas e que oferece conexão segura? Letra A, FTP, www.portalnacional.to.gov.br. Letra B, HTTP, www.portalnacional.to.gov.br. Letra C, HTTPS, www.portalnacional.to.gov.br. Nós temos letra D, SMB, www.portalnacional.to.gov.br. Qual que seria então aquela que envolve, né, informações sigilosas que oferece conexão segura? A resposta aqui seria a letra C, HTTPS. E o que significa o protocolo HTTPS? O próprio nome já diz, né? Hypertext Transfer Protocol Second, que vem de segurança, né? Então é o protocolo que você pode utilizar e nele está embutido uma segurança, que seria o quê? Realiza transferências de forma segura e criptografada, oferecendo autenticação e integridade às páginas de um servidor web. Então, sempre que você estiver acessando, gente, qualquer tipo de site ou algo parecido, por exemplo, você sempre deve escolher, por exemplo, o uso do HTTPS, porque te garante essa comunicação que você está fazendo do seu computador para a máquina, para o servidor que você acessando aquele site, de forma segura, de forma que ninguém está pegando aqueles dados. Principalmente como a compra, por exemplo, que você está fazendo, dados pessoais, CPF, né, login sem de alguma coisa, isso aqui, dados de cartão de crédito, muito cuidado com isso, gente, de você colocar esses dados em um protocolo que não é um protocolo seguro, que não te garante essa criptografia. Aí, por outro lado, você tem o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo utilizado em programas de navegação para acessar páginas web também. A diferença é que ele não criptografa, na verdade, né? Ele não te mantém uma conexão segura. Então, quando você está transmitindo os dados da sua máquina para o servidor, ele não garante que outras pessoas de fora possam ir ali e olhar o que você está comunicando, pegar aquela informação, pegar aquela senha, etc. Né? Então, tem muitos sites que você deve estar perguntando assim, professor, qual que é o sentido, então, de um site utilizar HTTP e não utilizar todos eles HTTPS? Pode ser que alguns sites não tenham essa troca de informação aqui que eu estou falando, que é uma informação que precisa de uma segurança maior para poder acontecer. Então, aqueles sites vão ser colocados como HTTP mesmo, né? Então, isso aí acontece dessa forma. E nós temos o outro protocolo que foi citado, que é o FTP, né? Que é o File Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de arquivos, utilizado para poder você fazer transferências de arquivos na web. Existe um protocolo específico para isso, então grave isso aí que é importante, tá, gente? E o SMB, que foi citado aqui, que é o Server Message Block, né, que é o bloco de mensagem de um servidor, usado principalmente para fornecer acesso compartilhado a arquivos, impressoras e portas seriais e comunicações diversas entre nós sobre uma rede. Então isso aqui é uma outra coisa completamente diferente do que ele está falando aqui sobre a parte de envolver informações sigilosas e conexões seguras, ok? Espero que vocês tenham entendido e anotado aí mais essa aí, beleza, pessoal? Vamos lá seguir para mais uma. Agora vamos entrar aqui na parte que nós temos aqui, que é a parte de pesquisa na internet. Vamos ver alguns detalhes aqui. Para pesquisar nos sites de busca, Google, Bing, Yahoo, né? Todos os sites que contenham a palavra gato, não contenham a palavra cachorro e contenham a expressão pires e leite morno, com as palavras da expressão nesta ordem, deve digitar de que forma? Então, eu quero que tenha gato, eu não quero que tenha cachorro, mas eu quero garantir que a palavra e a expressão pires de leite morno seja garantido no meu resultado de busca. Letra A, gato menos cachorro, entre aspas dupla, pires de leite morno. Letra B, mais gato, acento circunflexo cachorro, pires de leite morno. Letra C, gato, espaço cachorro, pires de leite morno entre parênteses. Letra D, gato, cachorro, pires de leite morno, entre aspas duplas. Então, letra E, menos gato, mais cachorro, mais pires de leite morno, normal. A resposta correta seria a resposta letra A, porque eu estou garantindo o quê? Eu quero que venha gato. Lembrando o seguinte, não é necessário você colocar o símbolo de mais na primeira palavra que você está buscando no Google, gente, né, no buscador lá,
porque ela de fato já vai ser ela, né? Se você quer acrescentar mais uma palavra, talvez você pode colocar até um mais depois na frente sem problema nenhum. Mas a primeira não é necessário você colocar o signo de mais, que significa adicionar mais uma palavra na sua resultado de busca, né? Mas lembrando que você colocar o mais, ele não te garante. Colocar mais gato, se colocar gato mais cachorro, você não está garantindo que todos os resultados vão vir gato e cachorro. Né? Pode vir gato ou cachorro, pode vir só gato, pode vir cachorro, daqui a pouco não vão aparecer nem gato nem cachorro, né? Então você não vai garantir que todos os resultados vão aparecer gato e cachorro. Mas você está acrescentando aquela palavra ali no seu processo de busca. Então gato menos cachorro, porque eu quero tirar a palavra cachorro, então sempre vou usar o símbolo de menos. E para poder garantir que vai vir exatamente aquela expressão, eu vou usar o aspas duplas. Toda vez que você usa aspas duplas dentro de uma expressão para você buscar alguma coisa, você vai garantir que vai ser todos os seus resultados vai aparecer pires de leite morno. Se eu quero garantir que todos os meus resultados têm que aparecer aquela palavra ou expressão, eu vou ter que colocar aquilo entre aspas duplas. Por exemplo, o gato aqui ó, não está entre aspas duplas. Então, significa que no seu resultado de busca, todos eles vão aparecer pires de leite morno, mas pode chegar em algum momento você não ter a palavra gato, por exemplo, lá nos seus resultados de busca, porque o gato não está entre aspas duplas. Agora, se você colocar gato entre aspas duplas, todos os resultados que você vai ter a palavra gato e vai ter pires de leite morno para você lá no seu resultado. E lembrando o seguinte, gente, ele vai seguir a mesma ordem aqui e pluralidade. O que é pluralidade? Pires. Se eu colocar aqui pire de leite morno, ele vai trazer para mim pire de leite morno. Se eu colocar aqui, ó, monster concursos, ele vai buscar para mim monster concursos. Se eu colocar monster concurso no singular e não no plural, ele vai buscar todos os resultados de monster concurso, porque eu coloquei entre aspas duplas. Então a forma que você escreve aqui, né, com aspas duplas é muito importante por esse motivo, tá? Da forma que você escrever é da forma que ele vai buscar ali para você. Outra situação que nós temos aqui, ó, para fazer uma consulta no buscador Google que encontre arquivos em formato PDF, com a palavra concurso, basta digitar no campo de busca. Então, quero buscar, então, só arquivos que são do formato PDF e que tem a palavra concurso. Então, letra A, concurso, type file PDF, file type PDF concurso, file type PDF concurso, file PDF concurso, letra D, file igual a PDF espaço concurso, ou letra E, PDF concurso. Resposta correta, qual que é? Resposta correta, letra B de bola, file type, tipo de arquivo. Tipo de arquivo PDF, que é o que eu estou querendo buscar, que é o formato PDF, e espaço concurso, que é então ali a palavra concurso. Né? Se eu quisesse garantir, então, que sempre eu vou ter a palavra concurso e o formato PDF, eu deveria colocar entre aspas duplas. Mas você está vendo que todas as palavras concurso que estão como resposta não tem aspas duplas? Se por um acaso fosse uma questão e falasse que vocês tinham que garantir que a palavra concurso ia aparecer em todos os resultados, aí teria que ser por obrigação concurso estar entre aspas duplas. Pelo mesmo motivo que nós acabamos de ver que é a questão anterior, beleza? O file type aqui, gente, o tipo de arquivo pode ser PDF, DOC, XLS, PPT, tá? Pode ser esses tipos de arquivos que vocês podem buscar também como os resultados de busca. JPEG, que são arquivos de imagem, JPG, PNG, que são arquivos de imagem também. Então você pode fazer vários tipos de buscas aí com a opção File Type, tá? Pode buscar todos esses tipos aí que eu estou te falando. E é importante você gravar isso também. Beleza, mais uma questão aqui, ó. Considerando o site de busca Google, quais termos de pesquisa retornam todas as páginas do domínio .mt.gov.br que contenham a palavra Cáceres como qualquer parte de seus conteúdos? Então, o que ele está querendo aqui, olha? O que é páginas do domínio? Gente, domínio, toda vez que falar de domínio, significa que é um endereço eletrônico que ele está te falando, né? Endereço eletrônico. Então, eu quero buscar dentro de um endereço eletrônico, que é .mt.gov.br, a palavra Cáceres. Então, qual que é a resposta correta que eu tenho? Letra A, @mt.gov.br menos Cáceres. Letra B, site .mt.gov.br menos Cáceres. Letra C, @mt.gov.br mais Cáceres. Ou letra D, site .mt.gov.br e espaço a palavra Cáceres entre aspas duplas. Resposta correta, letra D de dado. Exatamente qual que é o comando que eu dou para poder buscar alguma coisa dentro de um domínio específico, professor?
é o comando site. Sempre que você quiser buscar alguma coisa dentro de um site específico, de um domínio específico, você vai colocar a palavrinha site, 2 pontos e o domínio ali. Né? Eu quero buscar alguma coisa, por exemplo, dentro do site da Monster Concurso. Então você coloca lá, site, 2 pontos, monsterconcursos.com.br, espaço, por exemplo, informática, que você quer saber tudo dentro do site lá só relacionado à informática. Então ele vai lá no site da Monster Concurso e vai te trazer todos os resultados que ele tiver para você lá que tenha dentro do site da Monster Concurso e está relacionado à informática, tá? Então site é para você poder buscar um domínio específico que você queira, beleza? Isso aqui é muito usado também. Outro bacana, olha, um usuário da internet está realizando uma busca sobre terremotos que aconteceram entre os anos de 1970 e 1980, utilizando o site de busca Google. Para restringir e otimizar a busca para apresentar apenas os resultados que atendem ao desejado, ele deve inserir o seguinte texto de busca. Então ele quer o quê? Saber os terremotos que aconteceram entre os anos de 1970 e 1980. Então ele deve digitar o quê? Letra A, terremoto mais 1970 mais 1980, terremoto 1970 tracinho 1980, letra C, terremoto, espaço 1970, espaço 1980, entre aspas duplas. Letra D, terremoto menos 1980, tracinho 1980 e tracinho 1980, 70, 1980. Ou letra E, terremoto 1970, ponto, ponto, 1980. Qual que seria então a resposta correta que nós temos aí? Vamos lá? Resposta correta seria a letra E, de Equador. Todas as vezes que você quer buscar, então, um intervalo de valores, pessoal, você sempre vai colocar o valor, ponto, ponto e o outro valor. Eu quero buscar, por exemplo, pessoas com Covid de 60 a 70 anos. Então, eu vou colocar lá, Covid 60, ponto, ponto, 70. Então, eu vou buscar pessoas com Covid de 60 a 70 anos, por exemplo. E aí vai. Lembra que toda vez que você quer buscar algum tipo de intervalo, gente, sempre tem que ser valores numéricos, logicamente. Como é que eu vou buscar um intervalo de Maria até José? Isso não existe, tá, gente? Então, sempre o ponto, ponto vai ser valores numéricos ali que nós vamos ter. Beleza? Deixa eu tomar, então, uma aguinha aqui que nós já vamos continuar aqui para mais uma questão. Aguenta só um minutinho aí, ok, pessoal? Rapidinho. Só vou botar uma água aqui, rapidinho.
Boa, boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aqui então? Bora? Vamos seguir? Vou colocar meu copo aqui. Vou tomar um pouquinho. Vamos lá para mais uma questão então aí comigo na tela para vocês. Agora falando sobre o correio eletrônico. Bora lá, ó. O correio eletrônico ou e-mail é um serviço para envio de recepção de mensagens entre correspondentes. Assinale a alternativa que se refere aos protocolos de serviço da internet responsáveis pelo envio e recepção de mensagens eletrônicas e e-mail. Letra A, POP e SMTP. Letra B, IMAP e POP. Letra C, SMTP e POP. Letra D, IMAP e SMTP. Qual seria então a resposta correta que nós temos aí para esta questão? Seria a letra C. Então, todo protocolo para você poder enviar então mensagens eletrônicas é o protocolo SMTP. E para poder receber, nós temos dois. Nós temos o IMAP e também nós temos o protocolo POP. O que você precisa saber e anotar é que o protocolo IMAP é aquele protocolo onde você baixa as mensagens para o seu computador, ele mantém uma cópia lá no servidor web para você. E o protocolo POP, você baixa as mensagens para sua máquina e ele não fica registrado essas mensagens na web, ou seja, como se tivesse limpado lá as mensagens que estão no servidor web, ok? Então grave isso. POP, você baixa as mensagens, né? No Outlook lá da sua máquina, por exemplo. Baixou para sua máquina, não fica uma cópia no servidor web. E o IMAP, baixou para sua máquina e mantém uma cópia lá no servidor web para você, beleza? Vamos lá para mais uma questão aqui então. Um advogado deseja enviar uma mensagem a 30 destinatários diferentes pelo webmail, sem que cada um saiba que a mensagem foi enviada aos demais. Para isso, na janela de composição da mensagem, deverá colocar os e-mails dos destinatários no campo. Letra A, CCO. Letra B, CC. Letra C, para, além de ticar a opção confidencial. Letra D, CC, além de ticar a opção confidencial. Letra E, para, além de ticar a opção ocultar destinatários. Se eu quero mandar, então, 30 destinatários e não quero que as pessoas saibam, então, para quem eu estou mandando, eu vou mandar, então, para o campo CCO sempre, que é cópia de carbono oculta. Cópia de carbono oculta, eu mando mensagem para aqueles destinatários e nenhum dos destinatários eles vão saber que eu mandei as mensagens para aqueles outros 29. Então, se eu receber a mensagem, eu não vou saber, por exemplo, que foi mandado também para mais 29 pessoas. Só vou saber que foi mandado somente para mim ali e eu não vou visualizar os outros destinatários ali que foram mandados, porque todos eles foram colocados em CCO. Beleza? Vamos lá para mais uma questão aqui comigo. Elvis precisa encaminhar uma mensagem de correio eletrônico para John, Paul, Ringo e George, que também são funcionários de sua empresa. A mensagem que foi preparada e enviada por Elvis pelo programa de correio eletrônico instalado em seu computador tinha os campos de endereçamento preenchidos como mostrado na figura a seguir. Então nós temos aqui o G, o Elvis, né? Nós temos o para aqui, mandou para o John, cópia simples aqui para o Paul e cópia de carbono oculta para o Ringo e para o George. Paul respondeu a mensagem de Elvis utilizando a opção responder a todos de seu programa de correio eletrônico. O número de pessoas que recebeu a resposta de Paul foi letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 ou letra E, 5. Então, o que aconteceu? Elvis recebeu, ó, vamos lá? Paul recebeu, então, a mensagem, onde que Paul está? Paul está aqui, ó. Paul está no campo de cópia de carbono simples. Então, Paul recebeu a mensagem e mandou assim, responder para todos. Escreveu alguma coisa e mandou para o pessoal. Quem que recebeu essa mensagem? Foi 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas aqui nesse contexto que você está vendo. Quantas pessoas receberam essa mensagem, então, do Paul quando ele mandou responder para todos? Foram apenas 2 pessoas. Quem que foi, professor? Logicamente, quem mandou, que é o Elvis, né, que é o G, e a outra pessoa do para, que é o John. Professor, mas e os pessoal do CCO lá? O Ringo e o George não recebeu, não? Não. Pessoas que estão no campo cópia de carbono oculta, elas não recebem respostas de responder a todos. Anotem isso aí para você não errar isso na hora da prova, gente. Pelo amor de Deus, tá? Então anote isso aí. Se Paul mandou responder para todos, todo mundo tem cópia de carbono oculto, ninguém desse pessoal vai receber a resposta a responder para todos. Somente quem está no campo CC, se tivesse outras pessoas aqui no campo de cópia simples ali, tivesse outras pessoas no campo para também receber, e logicamente a pessoa que mandou aquela mensagem no campo D
também vai receber. Ah, professor, vamos pegar um outro cenário aqui então. Vamos supor que o Jorge aqui então agora. Agora é uma pessoa que está lá em CCO, que está mandando responder para todos. O Jorge foi lá, recebeu, mandou responder para todos. Quantas pessoas que vão receber? Gente, é o mesmo contexto. Pessoas que estão em CCO não recebem, concorda? E a própria pessoa, é interessante você saber disso, quando você mandando responder para todos, você mesmo não recebe aquela resposta. Você não pode ser contabilizado. Por isso que quando o Paulo respondeu aqui, eu contabilizei o John e o Elvis. O próprio Paulo, de novo, ele não vai receber aquela mensagem dele que ele está mandando responder para todos, ok, gente? Isso é importante também você poder anotar. Então, olha, de hoje respondeu, quantas pessoas vão receber? O Paulo vai receber, o John vai receber e o Elvis vai receber. Aí seria 3 pessoas que iriam receber essa mensagem e todos os outros destinatários de CCO não vão receber esta mensagem. Beleza? Anotado isso aí? Isso aí é super importante para vocês poderem não errar isso na hora da prova, ok, gente? Vamos lá para mais um item aqui, ó. A partir dos ícones de recursos disponíveis no Microsoft Windows, indica a alternativa cujo um item pode ser excluído sem afetar o programa, pasta ou arquivo que representa. Letra A, você está vendo esse símbolo. Letra B, o símbolo do Word. Letra C, o símbolo aqui de uma aplicação, né? E letra D ali é um arquivo compactado, né? Mostrando para você ali qual desses aqui ele representa, então, um item que pode ser excluído sem afetar o programa, pasta ou arquivo que representa é o letra A. Todas as vezes que você verificar, né, e tiver esse símbolo aqui, ó, em alguma pasta, né, que é essa setinha aqui voltando, em alguma pasta, em algum arquivo ou em algum programa, significa que aquilo é um atalho. E atalho, então, eu posso excluir à vontade, né? Eu posso excluir um atalho que eu não afeto, então, o arquivo, a pasta ou o programa original, tá? Então é muito importante você saber, símbolo de atalho sempre vai ser essa setinha voltando aqui. E é importante você saber que você excluindo atalho, você não altera também o arquivo original, ou a pasta original, ou o programa original. Beleza? E outra coisa importante, se você quiser anotar e contribuir também, que atalhos, né, que nós temos, você pode colocar atalhos em qualquer local do seu computador e não apenas na área de trabalho, como muitos às vezes acham, tá? Eu posso colocar dentro de C2 pontos, D2 pontos, C2 pontos, aonde você quiser você pode criar um atalho no seu computador, não necessariamente somente na área de trabalho. É mais comum na área de trabalho? É, mas não é somente lá que pode ser criado, né, um atalho. Então só para você poder saber também aí, tá, gente? Vamos lá, ao trabalhar com o sistema operacional Windows, acessando o utilitário Windows Explorer barra explorador de arquivos, para selecionar todo o conteúdo da unidade de disco rígido C2 pontos, deve-se adicionar concomitantemente as teclas o quê? Concomitante é você apertar de forma conjunta ali, né? Nossa, a língua agora deu uma travada, né? Trava a língua agora. Então vamos lá. Então se eu quiser selecionar então todo o conteúdo que tem de C2 pontos dentro lá do Windows Explorer, né, ou explorador de arquivos, eu devo fazer o quê? Ctrl mais A, Ctrl mais B, Ctrl mais S, Ctrl mais P ou Ctrl mais T. Tem muita gente às vezes que erra essa questão de bobeira, porque às vezes não está acostumado a selecionar coisas dentro do Windows Explorer ou explorador de arquivos e aí marca, na verdade, o Ctrl mais T. Tá? Por quê? Às vezes tem muita gente que trabalha com Word, por exemplo, e Ctrl mais T, para selecionar todo o texto do documento é Ctrl mais T. Então, se eu colocar Ctrl mais T. Ctrl mais P para você poder imprimir, Ctrl mais S, colocar um texto, por exemplo, em sublinhado, e Ctrl mais B aqui para você poder salvar um documento quando você está um documento aberto. E o Ctrl A aqui, na verdade, é que é o que representa, na verdade, na prática aqui, né? Que é, de fato, para você poder selecionar todo o conteúdo de uma pasta que está lá. Ctrl mais A. Mais uma questão. Para criar uma nova pasta no sistema operacional Windows, versão portuguesa, é utilizado o comando Ctrl mais Shift mais P, Ctrl mais P, Ctrl mais Shift mais N, Ctrl mais Alt mais N. Resposta correta aqui é Ctrl mais Shift mais N. E você não vai confundir, por favor, não confundam Ctrl mais Shift mais N com você acessar, por exemplo, lá no Google Chrome, né? Você tem janela anônima e Internet Explorer, Microsoft Edge, você tem janela in private lá. E para você poder acessar, né, teoricamente lá, o Google Chrome, né, você acessar a janela anônima lá no Google Chrome, você vai acessar Ctrl mais Shift mais N.
Ctrl mais Shift mais N, você acessa a janela anônima do Google. Não confunda isso com o que você tem aqui, tá? Lá na internet. Você quer acessar de forma anônima, para ninguém ver os seus rastros digitais, o seu histórico, onde você acessou, o link que você acessou, você vai abrir uma janela anônima. Você der Ctrl Shift mais N lá no navegador, você vai abrir esse recurso. Mas não confunda esse recurso com o recurso de você criar uma nova pasta, que também é Ctrl Shift mais N. Mais uma questão para a gente ainda. Sobre o Windows, assinale as alternativas. Para excluir um arquivo selecionado de forma que ele não vá para a lixeira, pode pressionar a tecla Shift mais Delete. Isso está certo? Claro que isso está certo, gente. Então, se você quiser, para excluir um arquivo selecionado de forma que ele não vá para a lixeira, ok. Não vá para a lixeira, pode pressionar a tecla Shift Delete. Todas as vezes que você pegar um arquivo ou uma pasta, clicar em cima dele e pressionar Shift e depois Delete, gente, você nunca mais vai ver esse arquivo na lixeira. Tá? Então preste atenção nisso. Apertou Shift Delete, vai embora direto, não passa pela lixeira, tá? Outros recursos também que não passam pela lixeira, que é bom você anotar aí para poder pegar o gancho da questão. Olha, quando o tamanho do arquivo for maior que o tamanho da lixeira, ele também vai embora direto. Você está excluindo um arquivo, só apertou Delete em cima dele. Ele tem 2 GB e a sua lixeira tem 1 GB. Apertou Delete em cima dele, automaticamente ele não vai para a lixeira, porque o tamanho dele é maior do que o da lixeira. E o terceiro ponto ali que o arquivo não vai para a lixeira também é quando você exclui qualquer tipo de arquivo que tem unidades removíveis. O que é unidade removível, professor? Pendrive, o seu celular que você está plugando no seu computador, tudo que você está plugando ali, ó, para você poder acessar algum dado, alguma informação que está ali, naquilo que você está plugando. Se você apagar qualquer coisa lá, sem ser pelo Shift Delete, normal, apertou Delete também normalmente, ele não vai para a lixeira. Anote esses detalhes então aí que são importantes, tá, gente? Item 2, então o item 1 aqui está correto. Item 2, ofício underline 01/01/2020.txt é um nome de arquivo válido no Windows. Certo ou errado? Isso aí está errado, né, gente? Porque nós temos lá todos os arquivos que são colocados como barra invertida para a direita, barra na vertical, barra para invertida para a esquerda, sino de menor, sino de maior, 2 pontos, interrogação, aspas duplas e asterisco, eles não podem ser considerados aqui para você poder criar uma nova pasta ou um nome de um novo arquivo dentro do Windows, tá? O programa anti-malware nativo do Windows 10 é o Windows Defender. Isso está certo ou isso está errado? Isso aqui está certo, né? O anti-malware, ou seja, seria o antivírus aí, né? Ou o anti-malware vem de softwares maliciosos, né? Nativo do Windows 10 se chama o Windows Defender. Ele é um anti-malware ou também um anti-spyware, tá? É um antivírus. Então, o Windows Defender ele é um antivírus, um anti-malware e também um anti-spyware. Legal. O Windows 10 possui um recurso que permite o reconhecimento de face, íris e digitais da autenticação e acesso ao computador. Correto também, porque no Windows 10 tem esses recursos que não tem nas outras versões, que esse recurso inclusive se chama Windows Hello, H-E-L-L-O. Então esse recurso de você poder fazer autenticação utilizando a íris, a biometria, por exemplo, isso tudo você consegue fazer através do Windows Hello. Resposta correta então é letra D de dado. A 1, a 3 e a 4 são verdadeiros aqui no nosso contexto. Beleza? Vamos mais então, mais uma alternativa e mais uma questão aí pra gente. No sistema operacional Windows, é possível visualizar os processos em execução no sistema, bem como o consumo de recursos de cada processo, através de uma aplicação dedicada a este propósito, conhecida como letra A, gerenciador de processos, letra B, gerenciador de tarefas, letra C, monitor de recursos, letra D, monitor de tarefas, letra E, explorador de recursos. Então, aonde que eu consigo, então, que ver o consumo de recursos de cada processo que está acontecendo ali na minha aplicação, né, com qual propósito eu consigo ver isso? Qual que é a resposta correta? Seria gerenciador de tarefas. É o local onde você consegue ver tudo aquilo que está rodando na sua máquina. Todos os programas que estão abertos, quanto está consumindo, quanto de memória, qual que é o processamento que está consumindo, aonde está consumindo mais, é tudo lá no gerenciador de tarefas, que pode ser acessado e deve ser anotado aí por você também, que é o Ctrl mais Shift mais S, que você consegue acessar o gerenciador de tarefas, e também o Ctrl mais Alt mais
del também você consegue acessar aí o gerenciador de tarefas. Beleza? Mais uma questão então para a gente ir na tela, olha. Com base na planilha, agora vamos ver um pouquinho de planilha eletrônica, né? Planilha Excel. Com base na planilha Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. B2 vezes C2 mais A2 dividido por B1 menos A1 vezes C1. E aí, substituindo os valores que está aqui na planilha, né? 5 vezes 4 mais 6 dividido por 2 menos 1 vezes 3. O que você precisa saber para você poder fazer fórmulas matemáticas aqui desse tipo acontecer, gente, você precisa de entender. Vou começar aqui de baixo para cima. Então, se você pegar uma pirâmide aqui, então, ó, você não pode esquecer disso. O nível mais baixo da pirâmide é aquele E comercial aqui, que eu sou péssimo em fazer ele, mas parece o meu que parece mais um 8 do que um E comercial, vamos dizer aqui, né? Então, ele é o nível mais baixo, que significa concatenação. Então, se eu quero concatenar alguma coisa, eu venho aqui e coloco ele aqui, ó, 1, o E comercial 3, então esse 1 e 3 vai virar 13, tá? Então, eu vou concatenar alguma coisa. Depois você tem o símbolo de mais e o símbolo de menos, depois multiplicação e divisão, depois você tem o símbolo de potenciação, depois você tem porcentagem e depois você tem abre e fecha parêntese. Então, você pegando essa pirâmide aqui, ó, concatenação, subtração e adição, multiplicação e divisão, exponenciação, esse símbolo de potência aqui que eu tenho, né? Acento circunflexo, porcentagem e depois parênteses aqui. Com isso aqui você resolve qualquer tipo de fórmula que te der com esse contexto aqui que está te dando aqui agora, né? Então, para poder resolver isso aqui, o que a gente tem que fazer então, professor? Saber então quais são aqueles elementos que têm maior prioridade sobre outros. Então, perceba que eu tenho adição, subtração, logicamente a multiplicação e divisão vai ter prioridade sobre adição e multiplicação. Então, se eu fosse resolver aqui, resolveria primeiro a multiplicação, 5 vezes 4, ok? Ia dar 20, mais, vou resolver o que está dentro do parêntese, que tem uma divisão, ó, 6 dividido por 2, vai dar 3, menos o quê? Ou tem um vezes aqui que tem prioridade sobre o menos, então vai ser 1 vezes 3. Então, se eu for substituir isso aqui agora, eu tenho 20 mais 3 menos 3, que é 1 vezes 3 dá 3. E agora eu caio numa situação onde eu tenho dois operadores no mesmo nível aqui da minha pirâmide que eu mostrei para vocês. Eu tenho adição e subtração. Como que eu resolvo, professor? Sempre da esquerda para a direita em pares. Esquerda para a direita, beleza. Então eu vou pegar 20 mais 3, 23, e depois eu vou subtrair do 3. 20 mais 3, 23, e o resultado vai ser 20. Isso aqui serve para qualquer tipo de coisa que você for fazer, tá, gente? Se tivesse multiplicação e divisão, não tem problema. Primeiro ia ser multiplicação e depois ia ser divisão. Ah, se tivesse divisão e multiplicação, primeiro ia ser divisão e depois multiplicação. Não tem essa. É sempre da esquerda para a direita e em pares que você faz. Sempre olhando aquele operador da pirâmide que tem mais prioridade sobre outros, tá? Aqui que você tem. Então, isso aqui é super importante. Agora, se você tivesse, por exemplo, aqui, mais, por exemplo, e aqui se tivesse, por exemplo, aqui um acento circunflexo. Esse acento circunflexo é a potenciação. Então, ele tem prioridade sobre a adição. Então, primeiro você tem que colocar 3 elevado a 3, ia dar 3 vezes 3, 9, né? E depois você ia somar com 20. Ia ser 29 a resposta, por exemplo, que você teria ali. Sempre olhando, então, a questão da priorização aqui que nós temos, beleza? Mais uma questão, então, para a gente poder ver de Excel aqui que é legal, ó. Em uma planilha do Excel, em português, um técnico deseja contar a quantidade de células de E2 até E20, que possui algum conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Para isso, o cursor deve estar posicionado em uma célula fora deste intervalo e deverá utilizar a fórmula. Letra A, igual contar E2 até E20. Letra B, contar ponto preenchidas E2, 2 ponto E20, igual contar ponto valores E2, ponto e vírgula E20, igual contar ponto valores E2, 2 pontos E20, e letra C, letra E, igual contar ponto células E2, 2 pontos E20. Lembrando o que ele quer fazer aqui, gente. Ele quer contar a quantidade de células de E2 até E20, então isso aqui é um intervalo, e quer contar o quê? Somente células que têm algum conteúdo, desconsiderando as que estão vazias. Então, se eu tenho célula de E2 até E20, e lá na célula E10, por exemplo, não tem nada dentro daquela célula, eu não vou poder contar. Se tiver algum texto qualquer informação que tiver na célula, tem que contar. Então, qual que é a resposta correta seria letra D de dado. Conte ponto valores
E2, 2 pontos é 20, porque 2 pontos significa intervalo, é até, tá falando lá. A letra C aqui ó, é contar ponto valores, a banca queria confundir vocês, né? E2, ponto e vírgula é 20, é separador de argumentos. Se eu colocasse isso aqui, eu só estou querendo contar a quantidade de células que tem algum valor de E2 e E20. Não é até, né? Então por isso que está errado. Não existe a função contar, não existe a função conte ponto preenchidas e não existe a função contar ponto células. E eu trouxe para você também aqui, gente, se por um acaso tivesse a situação contrária, por exemplo, se você quisesse contar, por exemplo, a quantidade de células que estão vazias, aí você podia usar a função contar ponto vazio e passar ali qual que é o intervalo de valores que você quer contar as células que estão vazias. Às vezes isso aqui faz sentido você fazer isso, né? Às vezes tem uma coluna lá de preenchimento, por exemplo, lá de cidade, sei lá, e aí a cidade da pessoa tem que estar preenchida. E você quer saber quantas células estão vazias. Então você vai contar quantas que estão vazias aí para você poder preencher depois, né? Então contar ponto vazias vai contar esse número de células aí dentro de um intervalo que não tem nenhum tipo de conteúdo. E o conte ponto valores vai contar então somente células que existe algum tipo de valor lá dentro. Beleza? Isso aqui é super importante para vocês poderem entender. E nós temos também a questão, a outra aqui, observa a planilha exibida, a seguir sendo digitada por meio do Excel em sua configuração padrão, que é a seguinte situação. Nós temos a planilha aqui, vai te perguntar o seguinte, ó, assinale a alternativa que contém um valor que será exibido na célula C1, após esta ser preenchida com a fórmula se A1 maior do que zero, deixa eu fazer um negócio aqui, A1 maior que zero, é o primeiro parâmetro que eu tenho na função se, média, eu tenho aqui outra função aqui depois, que é o meu segundo parâmetro, que é a função média, e o terceiro parâmetro da função se é o parâmetro maior aqui que eu tenho, né? Lembrando que na função se, gente, eu tenho 3 parâmetros. O primeiro parâmetro dele é o meu teste lógico, é o primeiro parâmetro que eu vou fazer, a pergunta que eu faço. Depois o segundo parâmetro é o teste, se for verdadeiro, vai vir para o meu segundo parâmetro aqui que eu tenho, que é a função média no caso. Perguntei aqui, fiz o meu teste, deu falso, então vou executar o que tiver no meu terceiro parâmetro ali, o seu valor, se for falso. No caso aqui, então vamos ver. Ele está querendo perguntar o seguinte, ó, se A1 é maior do que zero, então vamos ver. Quanto que é o valor de A1? É zero. Estou perguntando o seguinte, zero é maior que zero? Não, zero não é maior que zero. Zero seria igual. Se tivesse aqui maior ou igual na frente, né? Aí isso aqui seria verdadeiro. Como é falso, ele vai executar o que tiver no meu terceiro parâmetro que é lá, que é a minha função de maior que está lá. Então agora ele vai executar aquela função de maior para poder trazer a resposta para a questão. O que ele vai fazer? Função de maior, a função de maior tem 2 parâmetros. Um intervalo que você passa dos valores que você quer identificar qual que é a posição do maior valor. E o segundo parâmetro aqui é a posição do maior valor que você quer que a função te retorne. No caso aqui ele quer todos os valores, pegar todos os valores de A1 até A4 e pegar o segundo maior valor e retornar. O que a função faz? Pega todos esses valores, coloca em ordem decrescente, ó, 5, 3, 2 e 0. Então o 5 aqui é o primeiro maior valor, o 3 é o segundo maior valor, o 2 aqui é o terceiro maior valor e o 0 é o quarto maior valor. Como ele está querendo o segundo maior valor, então a função vai retornar o quê? O número 3, que é o segundo maior valor que eu tenho. Então como resposta aqui, ele traria para a gente a letra B, 3 aqui como resposta para essa questão, que aí foi a função de maior. Se por um acaso, né, o valor de A1 que fosse 1 aqui, por exemplo, professor, como é que seria isso? Então, estou perguntando, 1 é maior que 0? Opa, aí deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, executa o que tiver no meu segundo parâmetro da função se. Aí executar a função de média. O que ele ia fazer? Pegar os valores de B1 e B4 apenas, porque aqui é ponto e vírgula, tá vendo? B1, ponto e vírgula, B4. Então, ele pega o valor de B1, que é 4, e o valor de B4 aqui, que é 6, e vai somar esses dois valores, 6 mais 4, 10. E a função de média vai dividir pela quantidade de valores que foi somado. 6 mais 4, 10, dividido por quanto? Por 2, daria 5, então, aqui. Caso esse valor de A1 fosse maior do que 0, iria executar, então, o meu segundo parâmetro que eu tenho aqui, que é a função de média. Tá? Uma outra coisa importante para você poder entender, né, falei aqui da função de maior, a gente tem também a função de menor. É a mesma coisa, gente. O que vai mudar aqui é só, em vez de ser maior, menor.
Então, se eu quiser saber o seguinte, o segundo menor valor, de A1 até A4, ele vai fazer a mesma coisa, 0, 2, 3, 5, aí na frente vai ter 1, primeiro maior valor, depois o segundo maior valor, terceiro maior valor e o quarto maior valor. Como eu quero pegar, por exemplo, aqui o segundo menor valor, ele traria para mim o número 2 aqui, por coincidência é 2, né? Coincidência é 2. Então, essa é a função de menor também, menor e maior, muito usada aí nas questões de Excel. A outra função usada, também muito usada, é a função de máximo e mínimo, pessoal. Máximo e mínimo você coloca um intervalo, que podia ser de A1 até A4 também, ó. A1, 2 pontos, A4. A1, 2 pontos, A4 aqui, ó. O que ele ia retornar nessa função? Máximo de A1, 2 pontos, A4, ia lá e pegaria o maior valor e ia me retornar, no caso que ia retornar o número 5. E agora se eu estivesse usando a função de mínimo aqui, né, e de A1 até A4, ele ia me retornar 0, porque ele só retorna o maior e o menor valor. Lembrando que a função de máximo, dá um spoiler para vocês aqui também, ó, você pode ter outros intervalos. Eu poderia pegar aqui de B1, ponto e vírgula, B4, por exemplo, né? Ó, ponto e vírgula B1, ponto e vírgula B4. Então, olha, eu quero pegar o intervalo de valores de A1 até A4, mais o valor B1, mais o valor B4. Dentre esses valores todos aqui, quero achar qual que é o maior. No caso aqui, o maior valor seria o B4, né? Que seria o 6. Então, essa função retornaria 6. E o mínimo aqui continuaria retornando 0 mesmo, porque 0 já é o menor valor que a gente tinha ali antes, né? Então, só para você poder saber, função máxima e mínima, eu posso ter um conjunto de intervalos de valores, como vários outros valores também aqui, para poder observar qual que é o maior, qual que é o menor, mas só que na função maior e a função menor, eu só posso colocar o intervalo e colocar depois o parâmetro que eu quero achar o maior ou o menor valor. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, então, aí das dicas, espero que vocês tenham curtido aí as dicas, né? Se eu não me engano, é pronto, lá, terminou mesmo, né? Tava com dúvida aqui, mas terminou as dicas que eu queria passar para vocês aqui, espero que vocês tenham curtido, aproveite isso aí, né? Sempre revejam quantas vezes você quiser, então, essas dicas, eu acho que é importante você pegar essas dicas aí e estudar. Nós estamos aí, né, no conteúdo, em cima dos seus conteúdos que você está estudando, pega, anota, revê, né, visualiza de novo isso aí, para que você não possa perder os conteúdos aí, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido mais uma vez, e aí fica aqui o meu abraço para vocês, né, o meu carinho para vocês aí. E vamos lá, nosso ritmo aqui, né, tudo nosso e nada deles. Até mais, tchau, tchau!